para repercutir esse assunto, a repórter Larissa Cutter está de volta ao vivo. Larissa. Pusse, Débora, sobre essas polêmicas, eu converso agora com o sociólogo Delson Ferreira. Esse projeto de revogação é mais uma conquista do movimento? Eu não tenho dúvida disso. Mesmo que ele tenha partido apenas de uma das vereadoras, ele é uma conquista por quê? Porque ele é fruto justamente dessa mobilização do movimento panelaço. O que o movimento panelaço provocou? Ele provocou um racha dentro da corporação dos vereadores. Então, isso é uma conquista, sem dúvida. À medida que racha a força interna entre os vereadores, naturalmente surge a possibilidade de revogação desse projeto. Diante da pressão popular, o projeto deve seguir em frente ou pode ser barrado pelos outros vereadores? Aí uma outra questão. Provavelmente ele venha a ser barrado, porque ainda está acontecendo aquele primeiro instante. Qual é esse primeiro instante? Estão todos contra uma. Certo? Mas isso deve mudar ao longo das próximas semanas, provavelmente. Então, se vai ser barrado ou não, é uma questão do processo de luta política que se inaugura a partir desse momento. A força que o movimento tem ganhado surpreendeu os parlamentares? Não tenha dúvida disso também. Por quê? Surpreendeu. Porque a Câmara em Ribeirão Preto e muitas outras localidades brasileiras está acostumada a agir sozinha, sem fiscalização da população, o que é um grande problema. E à medida que aparece alguém nesse sentido, fazendo essa pressão, naturalmente há uma surpresa por parte dos edis, por parte dos vereadores. Além do fato de que a grande força do movimento está também nas redes sociais. E agora também teve início a campanha Não Reeleja. Isso deve ter reflexo nas urnas? Olha, o movimento joga nessa direção, para que haja uma renovação a maior possível dentro da atual Câmara de Vereadores da cidade. Essa é a ideia. Agora, se vai renovar ou não, é o processo político eleitoral que vai dizer. Por ser ano eleitoral, é preciso ter cuidado para que o movimento não seja usado por futuros candidatos? Esse é um outro problema, porque neste momento agora, ele é um movimento de cidadãos, é um movimento político de cidadãos e que por hora, e deve continuar assim, é apartidário, ou seja, ele não está carregando a bandeira de nenhum partido e de nenhum candidato. Deve continuar assim, por quê? Para ter a isenção quanto à reivindicação básica em relação à classe política como um todo. Além deste movimento, então, a população precisa ser mais presente como fiscalizadora do Legislativo? Não tenha dúvida que sim. Todo dia, toda hora, todo momento, toda sessão. E, na prática, em relação ao próprio movimento, 80 pessoas é pouco, é preciso 150, 200, 500, 1000, se for o caso. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para repercutir o projeto de recuperação da antiga cidade da criança no Jardim Zara. Pusse. E Larissa.